Queridos, eu quero conversar com vocês essa noite a respeito de algo bem interessante. Nós, em nossas vidas, temos vários encontros, né? Nos encontramos com amigos, nos encontramos com profissionais, né? Marcamos um encontro para tratar de assuntos profissionais, marcamos um encontro para um caso romântico, né? Temos vários tipos de encontro em nossas vidas, encontros alegres e tristes, oportunos e inoportunos. Encontramos aqueles amigos chatos, sabe? Todo mundo tem um. Encontramos aquele legal que a gente conversa horas e passa tempo e parece que não passou 10 minutos. Então, nós temos vários encontros em nossas vidas. Eu lembro do meu encontro com a minha amada, quando a vi no colégio. Ela estava sentada lá no fundo assim. Eu olhei aqueles olhos lindos, aquele rosto maravilhoso e falei: ela vai ser a minha esposa. Está aí hoje, coisa linda. E cada ano que passa ela fica mais linda ainda. Então eu quero falar de 3 encontros essenciais hoje. 3 encontros essenciais que nós precisamos ter e que teremos. O primeiro encontro é com Jesus. Precisamos ter um encontro com Ele. Mas preste atenção, querido, esse encontro Ele já marcou há 2000 anos atrás. Você está aqui não é porque você quis, nem porque você foi convidado. De repente você acha: não, eu estou aqui porque minha esposa me convidou, minha namorada, meu namorado, meu amigo, meu primo. Não, você está aqui porque Ele já tinha te convidado. Ele já tinha pensado em você antes de você nascer. Ele já tinha marcado esse encontro. Então, o primeiro encontro é com Jesus. Eu quero usar como base o texto que se encontra lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles estão arrastando seus barcos para a praia. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, aqui conta o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro havia pescado a noite inteira, havia trabalhado a noite inteira, e no final da noite, no final do dia, não havia pegado nada. Então ele estava lá lavando as suas redes, e Jesus ensinando uma multidão assim, linda que nem vocês, assim, bem bonita. E aí ele estava ensinando essa multidão, e a multidão sedenta pela palavra vinha se aproximando, e ele ia se afastando, e ele viu o barco ali. Eu imagino que Pedro já estava ali lavando a rede, já ouvindo e vendo o que Jesus estava fazendo.
já meio bravo, né? Porque a pior coisa que tem é você trabalhar e não ter resultado, não é verdade? Eu trabalho com vendas e algumas vezes eu saí a semana inteira e não conseguia vender nada, era frustrante, né? Pior ainda quando você chega em casa e a esposa pergunta: vendeu alguma coisa? Então imagine Pedro aí lavando a rede, bravo, que não tinha pegado nada, e ainda aquela multidão falando, e Jesus ensinando, e de repente Jesus chega e entra no barco dele. E como se não bastasse, além de entrar, ela fala assim: pode pôr um pouquinho mais para lá? Acho que deve pensar, que piá folgado, né? Porque segundo alguns historiadores, Pedro era entre 10 e 12 anos mais velho que Jesus. Então ele manda ele afastar o barco ainda. E de repente ele chega e fala assim: escute, vá com o barco lá para o fundo e joga sua rede lá. Pedro, acho que já estava bravo, falou assim: eu vou mostrar para esse rapaz que não é assim que se faz. Vocês conhecem a história de cor, porque o nosso pastor ele já nos ensinou muito, então eu estou parafraseando ele aqui. Se tiver alguma coincidência, não é coincidência, é que eu estou copiando ele mesmo. E aí então, um peixinho olha para o outro peixinho e fala assim: o que está acontecendo aí? Ele falou: não sei, eu só sei de uma coisa, nós vamos sair na Bíblia, vamos para lá. E aí foram todos os peixinhos caminhando para aquela rede, e aí entraram naquela rede. E aí então de repente ele segura a rede e começa a puxar, e pesado, vai afundar. O que aconteceu? Enrosco não pode ser, não tem galho aqui, está fundo, não tem como enroscar esse negócio. E de repente quando ele olha os peixes pulando, ele chama os amigos: vem me ajudar, e ajuda, e tira aquele monte de peixe. E aí quando ele vê aquilo, ele fala: não é possível. Cai de joelho e diz: afasta de mim, que sou pecador. Ele fala: não, Pedro, agora você vai ser, não é mais pescador. Não, disse pecador. Não, você não vai ser mais pescador, agora você vai pescar homens. E olha que tremendo, queridos. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, ele foi tremendamente abençoado, sem fazer nada, sem muito crédito, sem acreditar muito. Ele foi e falou assim: eu vou fazer só para mostrar que não funciona. Ele não foi cheio de fé: não, eu vou lá jogar assim, você está falando, ou vamos lá. Não, ele foi de birra, eu acho. Só que Jesus o abençoou tremendamente. Olha quantos encontros com Cristo nós vemos aqui essa noite, e essas pessoas foram tremendamente abençoadas. Porque é o seguinte, queridos, o prazer de Deus é nos abençoar. O que Ele quer nos abençoar, é isso que Ele quer. Prazer dele. Que pai que não quer ver o seu filho feliz, o seu filho contente, que não quer abençoar o seu filho? Mas olha que interessante, por que Jesus mandou Pedro entrar no barco e lançar as redes lá longe, lá no fundo? Por que ele fez isso? Porque ele sabia o desejo de Pedro. Ele conhecia que Pedro precisava de uma pesca. De repente Pedro tinha uns carnês da Casa Bahia lá para pagar, e estava vencendo, e ele precisava pegar uns peixes, né? Ou de repente ele tinha um cartãozinho da CIA, né? E ele tinha que pagar aquele crédito, né? E só que o que aconteceu? Ele não pegou nada, só que ele também não pediu. Jesus conhecia, Jesus sabia o que Pedro necessitava. Desta mesma forma, querido, Jesus sabe do que você necessita. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia ali, ó. Salmos 39, 139, 2 a 4. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já a conheces inteiramente. Olha aí, querido, antes de você falar, antes de a palavra chegar à sua boca, Ele já sabe o que você quer, Ele já sabe o que você precisa. Ele sabia a necessidade de Pedro. Olha Mateus 7 e 8. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, antes de Pedro pedir, ele já sabia qual era a necessidade dele. Queridos, antes de você pedir, ele já sabe exatamente o que você precisa. Ele já sabe exatamente aonde você precisa uma libertação, aonde você precisa uma cura, aonde você precisa um auxílio. Ele sabe. E fique tranquilo, porque ele veio ao seu encontro. Assim como ele foi ao encontro de Pedro, ele veio ao seu encontro. Não existe coincidência, queridos. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque ele te escolheu. Foi ele que te escolheu. Não foi você que escolheu ele. Foi ele. Olha o que diz a Bíblia lá em João 15,16. João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ele está dizendo assim: fui eu que escolhi vocês. E assim como ele abençoou Pedro, ele vai te abençoar. Assim como que ele prosperou, ele transbordou, ele abundou a vida de Pedro, ele vai fazer na sua vida. Então, o nosso primeiro encontro com Cristo é legal. Nós temos as bênçãos dele a nosso favor. É assim, queridos. Quando você encontra com ele, você dorme. Quando você não dormia, você é liberto. Você fica alegre, você sorri, você é abençoado. Só que precisamos caminhar mais um pouco. Precisamos andar mais um pouquinho. E aí então, nós temos um segundo encontro. Esse segundo encontro é com nós mesmos. Esse segundo encontro é com nós mesmos. Porque olha só, queridos, em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. Em Cristo Jesus nós somos feito novo. Não há nenhuma condenação sobre nós. Nós podemos todas as coisas em Cristo. Todas as coisas. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Só que algumas pessoas têm algumas dificuldades. Por quê? Porque não consegue entender que é Cristo que realiza, não é o seu esforço, não é a sua performance, é Cristo, é Ele, nele nós temos tudo, com Ele, por Ele. E aí então nós precisamos entender isso, porque olha o que aconteceu. Pedro, ele foi tremendamente abençoado, ricamente abençoado no primeiro encontro com Jesus. E aí então ele largou tudo e saiu seguindo a Cristo. Falou: não, eu vou andar com esse homem. E cada vez mais ele experimentava o favor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, através da vida de Cristo se manifestando. Ele via aquilo muito, era muito fácil, muito claro, muito nítido para Pedro. Ao ponto de um dia os discípulos estarem em um barco e de repente aquele vento, aquela tempestade, Pedro fica apavorado, e o povo todo, todos os discípulos ficam apavorados, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e todo mundo com medo. Ai, é um fantasma, né? Vocês sabem. E aí Pedro fala assim: Jesus, se é você, manda ele com você. E ele sai andando sobre as águas. Então ele achava que ele, né? E aí então, olha o que acontece. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha que interessante aqui, queridos. Jesus está então conversando com seus discípulos e diz assim: olha, é o seguinte, está chegando a hora de cumprir o que eu vim fazer aqui. Eu vou morrer, vocês vão ficar com medo, vão fugir, vão todos me negar. E Pedro falou: não, ei Jesus, eu não, eu vou com você até a
morte, eu vou morrer, se precisar eu morro junto. E Jesus, não, Pedro, menos. Então pessoal, sabe como eu estava falando aqui? Vocês vão se... Não, Pedro, ei, Jesus, presta atenção, eu se precisar eu morro com você. Jesus, menos Pedro, menos. Então pessoal, como eu estava falando com vocês, vai chegar a hora, e Pedro, Jesus, estou falando sério, Pedro, menos Pedro. Você quer saber de uma coisa, Pedro? Então eu vou falar, já que você está falando. Você não se conhece, Pedro. É o seguinte: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você está falando que vai até a morte, Pedro? Pare com isso. Não, isso não vai acontecer comigo. Pensando no que, Jesus? Todo mundo ficou com medo lá no barco. Eu vou morrer, o fantasma. Eu saí, eu andei, eu fui para fora. Não, eu sou Pedrão. Mas que negócio é esse? Eu vou lá. E aí, queridos, Pedro estava acreditando no que ele disse, crendo na sua palavra. Jesus tinha dado uma palavra. Qual foi? Você vai me negar. E Pedro havia dito outra. Qual foi? Eu vou com você até a morte. Olha que interessante. Jesus havia afirmado uma palavra e Pedro havia dito outra. João 18, 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou. Não, só o 18. Agora vamos para o 18, 25 a 27. Enquanto isso, Pedro estava se aquecendo. Perguntou-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem em cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Olha que interessante, queridos. A ideia de Pedro não era negar Jesus, não. A ideia de Pedro era ir com Jesus até a morte. Ele falou assim: eu vou morrer com você, se preciso eu vou morrer. Pedro não queria negar. Nunca Pedro queria negar Jesus. Ele queria ir com Jesus até o fim. Só que Jesus havia dito uma palavra: Pedro, hoje você vai me negar. Olha só, queridos, preste atenção. Ele disse essa palavra para todos, não foi só para Pedro, para todos vocês. Você acha que um ou outro ali depois com Pedro falou: não, é verdade, Pedro, vamos junto, vamos mesmo, vamos até o final com ele. Pensando o quê? Eu vou com você, Pedro. Vamos lá. Só que quando chegou a hora, eles e Pedro falou: não, eu falei, eu vou cumprir, eu vou com ele até o fim. A primeira vez que ele foi entrar na porta, a mulher reconheceu. E você não era um deles? Ele falou: não. Você acha que ele não lembrou o que Jesus disse? Você acha que não veio à mente dele o que Jesus disse? Mas sabe o que ele fez? Ele falou: não, eu vou até a morte. Eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Não, eu não vou. Eu não vou negar ele, eu vou estar junto com ele. A segunda vez ele para onde? Olha o mistério aqui, queridos. Ele para numa fogueira para se esquentar. Estava frio e tinha uma fogueirinha. E quem que estava naquela fogueira? O pessoal que tinha acabado de prender Jesus, tinha acabado de trair o mestre. Estava ali naquela fogueirinha ali, se esquentando num fogo estranho. Queridos, Pedro estava lá, se esquentando num fogo estranho. Escute, preste atenção no fogueirinha que você está parando aí, queridos. Preste atenção nas rodinhas que você está frequentando, porque ali foi o caminho para Pedro negar Jesus. Ele parou naquela rodinha e ficou ouvindo. Qual que será o papo daquela rodinha lá? Você viu? Prendemos aquele bandido sem vergonha lá, prendemos aquele mentiroso. Você viu quando deu uma chicotada nas costas dele? E Pedro ouvia aquilo e sentia mal. Só que Pedro estava: não, eu estou aqui, mas eu não concordo.
Eu vou fazer o quê? Eu não posso falar nada, né? Eu não quero arrumar confusão. Ei, escute, quando você não faz nada, você já tomou uma decisão. Você está do lado do pessoal da rodinha. Se posicione. Qual que são as conversas de bastidores? Que rodinha que você está frequentando? Pedro parou ali. Dali para negar, queridos, é um passo, ó. Essas rodinhas aí que a gente está querendo ouvir conversa. Curiosidade, minha avó falava que curiosidade matou o gato. Pare de ser curioso, queridos. Cuide da sua vida. Então vamos lá. E aí Pedro entrou naquela fogueira, ouvindo as besteiras que eles estavam falando de Jesus, mas lá, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas curioso, entrava no Facebook de vez em quando ali no celular só para ver o que estava rolando. E aí, fala assim: você não era um deles? Ele: não era. Nega de novo. Você acha que ele não lembrou o que Jesus falou? Eu acho que lembrou. Só que o que ele fez? Ele falou: não, mas eu não vou. Eu sou forte, eu consigo resistir. Sabe aquele negocinho de namorar no escurinho, de ficar aqueles agarros? Eu não resisto. Sabe isso aí ou não? Não, eu consigo resistir. Ei, escute, a Bíblia diz assim, ó: fuja da aparência do mal. Ela nem diz dos agarração do mal, ela diz só da aparência. Queridos, a banda fuge da aparência. Se parece, foge. Agora você está lá: não, mas eu resisto. Então você tem problema, querido. É verdade. Aí temos que fazer uma oração forte, porque tem problema. Porque grandes homens na Bíblia não resistiram. Imagine você. Então foge. Não, eu consigo. Você não consegue. A palavra diz: foge. Qual que era a palavra de Jesus para Pedro? Você vai me negar. E Pedro está falando: não vou. Eu consigo. Eu sou forte. Eu resisto. E aí ele continua caminhando. E aí o que acontece, queridos? De novo, reconhecem ele. Era você um deles? E ele: não. E quando ele fala: não, galo. Imagine, queridos. Aí a Bíblia diz que Pedro, na hora falou: não consigo. Não adianta, sem ele eu não posso fazer nada. Se não for ele, eu não consigo, não tem jeito. Se não for Jesus, não tem jeito. Eu não consigo, por mais que eu insista, por mais que é assim. Escute, eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus sempre vai funcionar na sua vida. Sempre a palavra de Deus vai ser verdade na sua vida. Por mais que você é aqueles bicudinhos que fala assim: não, eu sou igual ao meu pai, eu sou assim, eu não perdoo. Ó, rapaz, eu sou uma pessoa legal, mas comigo é uma vez só, pisou na bola, não olho nem na cara. Não. A palavra de Deus diz que você é amor. Sabe por quê? Porque você tem um pai que te ama. Esse amor transbordou sobre a sua vida. Quando você ama, querido, você não está cumprindo um mandamento. Sabe o que você está fazendo? Revelando uma essência. Você está revelando quem você é. Por isso que você ama. Não é um mandamento. Amor não é um mandamento, é um código. Quando você ama, você está revelando quem você é. Conseguiram entender isso, queridos? Você está revelando a sua essência. Olha o que a Bíblia diz a seu respeito. Eu não quero nem saber o que você pensa a seu respeito. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Olha que interessante. Apocalipse 1:5. E Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdote para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para sempre, amém. Escute, você é rei e você é sacerdote. Não interessa o que você fala, não interessa, você é rei e sacerdote.
Jesus. No interesse, fala, não, eu não sou não, Alessandro, eu sou um drogado, eu sou uma prostituta, eu sou um viciado, eu sou um caloteiro, eu sou um mentiroso. Não, você é rei, você é uma rainha, você é um sacerdote. Eu vou contar um mistério para vocês aqui. Isso aqui não estava no script, mas eu vou, depois eu mando um boleto à parte aí. Eu também aprendi isso com o meu pastor. Olha só, eu não sei vocês, mas algumas vezes eu fiquei com um pouco de dificuldade para entender esse negócio que nós somos reis. É difícil entender esse negócio aí, esse mistério aí. E eu fiquei meio com dificuldade, é verdade, estou confessando para vocês aqui. E aí é o seguinte, olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de ele formar o mundo, ele nos fez. Por quê? Então agora eu vou revelar esse segredo para vocês. Deus estava empolgado. Porque Deus é empolgado, sabe disso? Deus é um cara tremendo. E aí ele estava empolgadão e construiu lá o céu e aquelas coisas todas e tal. E de repente ele fez a gente. Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E pum, ficou com a gente na mão. Aí fez uma cara de E aí Jesus olhou e falou, o que foi, pai? O que aconteceu? Ele, rapaz, deu uma vacilada aqui. Como assim, pai? Ixi, vacilei. Aí o Espírito Santo, mas como vacilou? Que negócio é esse? Eu fiz eles a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí, qual o problema? Muitos. E com a gente na mão. A Bíblia diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de formar o mundo, ele ficou com a gente na mão ali, ó, segurando. E agora? E agora? Mas por que, pai? Qual que é o problema? Ele falou, vou explicar um negócio para você. Presta atenção, senta aqui. Aí sentou os três ali na mesinha. Ele falou assim, qual que é o problema do príncipe Charles? Aí o Espírito Santo falou assim, a rainha Elizabeth não morre. É verdade, queridos. O príncipe Charles está frustrado porque ela não morre. A mulher vai fazer 200 anos e ele não assume o trono. Vai ficar sempre príncipe. Ele está vendo que ele está ficando velho e daqui a pouco ele já não vai assumir o trono. É verdade, queridos. E aí Jesus falou, entendi, você é rei. Isso. E eles vão ser seu filho, são príncipe. Isso. O senhor não morre, isso. Então nunca eles vão ser rei, isso. Porque se Deus não morre, sempre vão ser príncipe. E agora? Aí, querido, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou assim, ó, eu li um livro 1808, Laurentino Gomes. Muito bom essa leitura, eu recomendo. E aí nesse livro está escrito o seguinte, Napoleão estava conquistando toda a Europa, fazendo aquela confusão e tal. E aí o rei Dom João VI, ligeiro, malandro, fez o seguinte, mandou uma cartinha para Napoleão. Não tinha zap nessa época, só me mandavam. E falou assim, ó, não precisa vir guerrear aqui, nós vamos nos render a vocês, vamos entregar a Portugal para vocês numa boa. Só que ele mentiu, pegou 3 caravelas e ó, sumiu, veio para no Brasil. E aí fez Brasil colônia de Portugal. Dom João VI ficou rei do Brasil por um tempo. E depois, Dom quer dizer rei, ele volta para Portugal. Dom João VI, o rei de Portugal, volta para Portugal. E ele deixa o filho dele aqui no Brasil. E quem que era o filho dele? Dom Pedro I, quer dizer rei Pedro I. Aí Jesus falou, captei. A única maneira de um príncipe reinar com seu pai vivo é em outro país. Um exemplo, a Inglaterra invade os Estados Unidos, conquista lá, aí Charles fica feliz, porque aí a mãe dele envia ele para lá, ele vira o rei dos Estados Unidos. Conseguiram entender? E aí então, Deus falou assim, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um mundo para eles governarem. Eu vou fazer um mundo para eles reinarem lá. Por isso você é rei, queridos. E por isso que ele é o rei dos reis. Aleluia. E olha que interessante, queridos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se a gente sobe para lá, onde ele está, a gente vira príncipe. Porque se Dom Pedro I fosse para Portugal, virava príncipe. Só que se Dom João VI viesse para o Brasil, ele continuava rei. Entenderam?
Então por isso que a Bíblia diz que desce do céu uma nova Jerusalém. Deus vai vir para cá, porque aí Ele vai ficar sendo rei dos reis. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. Você é rei, você é sacerdote. É isso que ela diz. Olha lá, Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, querido. Olha lá. Próximo. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Escute, é essa a palavra de Jesus. Vocês são reis e sacerdotes, vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros com Cristo. Não interessa, não importa o que você fala, como Pedro falou, não, eu vou até a morte. Quando eu digo não importa o que você fala, estou falando das coisas negativas, que você pensa a seu respeito, que você diz a seu respeito. Alessandro, você fala isso porque você não conhece a minha vida, tudo que eu faço dá errado. Aonde eu ponho minha mão dá errado. Eu quero declarar então que a partir de hoje, aonde você pôr a sua mão, vai prosperar. Tudo que você empreender a fazer, vai dar certo, vai funcionar. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre vai agir na sua vida. Ela sempre é verdade na sua vida. Você é rei, você é sacerdote. Agora você entendeu porque você é rei? Porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle, te deu o mundo para governar. Então você vai governar na sua casa, no seu bairro, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade, porque foi para isso que você foi criado. Queridos, mas tem um terceiro encontro, e esse encontro, eu quero dizer que ele já está marcado para essa noite. Esse encontro é com o Espírito Santo. Ele foi o primeiro, na verdade ele nem foi embora, ele chegou aqui de manhã e nem foi embora. Esse encontro, ele está marcado, e você essa noite vai ter a maior experiência com o Espírito Santo que você já teve na sua vida. João 7, 37 e 39. No último, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vamos ver João 4,13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Escute, queridos, ele está dizendo isso naquela passagem que Jesus encontra uma mulher no poço. A mulher tem um encontro com Jesus, e quando ela encontra com Jesus, ele diz assim: se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede, porque em ti nascerá uma fonte. Mas preste atenção, ele está dizendo o seguinte: então você encontrou com Jesus, todos vocês que encontraram com Jesus têm o Espírito Santo, tem uma fonte, ele está aí, o Espírito Santo está em você. Esse é o selo, é isso que a Bíblia diz, este é o selo. Olha lá, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Então você recebeu a palavra, você entendeu, você aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo.
Ele está aí, a Bíblia está dizendo isso. Aquela mulher se encontrou com Jesus num poço, e sabe o que aconteceu? Ele disse: ó, vai nascer uma fonte em você. Mas só que olha só, a fonte, ela é pequena. Eu sou de São Paulo, já nadei muitas vezes na nascente do Tietê, um lugar muito bonito, algumas cachoeiras, mas aí você sobe, vai subindo assim, a montanha acima, e aí tem a nascente do Tietê, lá em Salesópolis. E aí a nascente é bem pequena, nem parece que é aquele rio gigantesco que corta o estado. Então uma fonte, queridos, ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar. O Espírito Santo está aí em você para te auxiliar, para te ajudar. Mas quando ele diz assim, ó, se você acreditar em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão um rio. Quando ele diz um rio, ele está falando da plenitude do Espírito Santo. Está falando que você vai transbordar o Espírito Santo. O rio vai tocar as pessoas onde você está. Aonde você chegar, pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas, restauradas, porque vai estar fluindo um rio da sua vida. Vai ser a plenitude do Espírito Santo em você. É isso que ele está dizendo. Se você crê em mim, como está escrito, do seu interior fluirá um rio. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo vai transbordar a sua vida, vai inundar a sua vida, vai mudar a sua vida. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando. Atos 1, 4, 5 e o versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Escute, queridos, o Espírito Santo virá para você ser uma testemunha, não dar um testemunho. Olha só, eu posso dar um testemunho do meu pastor e falar assim: o meu pastor é um homem de muita autoridade, ele expulsa os demônios como eu nunca vi, ele liberta os oprimidos como eu nunca vi. Eu estou contando um testemunho para vocês, e eu posso dar um testemunho para vocês vindo aqui, colocando a mão em um opresso e falar assim: sai, seja livre. Conseguiram entender? E o Espírito Santo vai vir sobre você para você fazer isso, para você dar testemunho com a sua vida. Vai trazer poder para isso, queridos, poder para isso. Por isso que ele vai vir e vai fluir como um rio. Marcos 16 e 17: estes sinais acompanharão os que sentem. É isso? Não? Esses sinais acompanharão os que entendem. É isso? Esses sinais acompanharão os que compraram. Esses sinais acompanharão os... Esses sinais acompanham os que creem em meu nome. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. O que eles farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Escute, queridos, você precisa crer apenas, não é sentir. Ah, Alessandro, eu não senti nada, eu não senti nada aqui, por isso que eu vou esperar sentir. O dia que eu sentir, de vez em quando vem alguma coisa aqui na minha cabeça, mas acho que é coisa da minha cabeça. Não, queridos, no começo é assim. Quando eu fui batizado nas águas, depois eu fui batizado no Espírito Santo, logo na sequência. E aí eu vim na unção do peru, só glu, 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 glu. É, queridos, não estou dizendo que é assim, que é uma regra, mas comigo foi assim, com algumas pessoas foi assim, só vem duas, uma palavra, mas depois flui. Fique tranquilo, você vai virar um poliglota celestial, fique tranquilo. Mas se só vem uma frase, uma palavra, uma letra, é ela que você tem que falar. E o que eu preciso sentir? Nada. Você precisa crer. Você precisa crer. Porque esses sinais acompanharão os que creem. É os que creem, queridos. Eu preciso crer. Sabe o que acontece, queridos? Vou falar um negócio para vocês. Algumas vezes nós achamos que é o seguinte: eu tenho uma vontade de dar um glória a Deus, mas eu quero sentir, porque se eu não sentir eu não dou. Agora me fala para mim, então, que graça teria eu pegar uma carta, escrever ela com um monte de elogio para mim, entregar para você e falar assim: leia para mim essa carta.
E ele começa a ler para mim, eu falo, oh, como que eu sou bonito, que legal. Porque a gente está dizendo o seguinte: Espírito Santo, toca em mim para eu te adorar. Jesus, toca em mim para eu poder falar para você alguma coisa. Está entendendo, queridos? Não, eu preciso sentir. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, os discípulos, o pessoal chegou para Jesus e falou assim: Jesus, é o seguinte, tem um monte de regra, um monte de lei, tem 10 mandamentos, tem um monte de coisa, dá uma resumida para nós aí, deixa esse negócio fácil. Ele falou: dá uma moleza, sai comigo. Amará o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Pronto, faz isso aí e resolveu tudo, acabou. Olha que interessante, queridos, a etimologia da palavra força quer dizer emoção em ação. Vamos de novo, a etimologia da palavra força quer dizer emoção em ação. Então agora vamos ler de novo esse texto. Quando Jesus diz, ele diz assim, ó: amará o seu Deus com toda a sua emoção e ação, com todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Conseguiram entender, queridos? Quando você está assistindo o jogo do Corinthians, ele faz um gol e você grita, não! Você vibra. Isso aí é espírito? O que é isso aí? Isso é emoção. Isso é carne, é isso mesmo, isso é carne. É verdade, isso é carne. Porque o profeta disse assim: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Quando você antigamente era um pé de valsa, vivia nos forró, vaneirão, né? Nos vaneirão, você estava no espírito ou na carne ali? Na carne. Quando você vê algo que você gosta, que você vibra, é essa força, essa energia que você tem que entregar para Ele, queridos. Então não para com esse papo: eu preciso sentir para dar um grito. Eu tenho vontade de gritar, mas eu precisava sentir alguma coisa para gritar, porque senão é da minha carne. Mas é da sua carne mesmo. É isso aí. Olha só, vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu estava fazendo faculdade de teologia, tinha acabado um livro de hermenêutica e estava na metade do livro de homilética, então estava todo cheio de... Hoje eu já quebrei todas as regras que eu aprendi e fui reprovado 2 vezes nessa matéria. É verdade, porque não podia chorar e eu chorei a primeira vez. Aí não podia falar língua estranha, eu falei na segunda vez. Na terceira eu chorei e falei língua estranha. E aí eu cheguei numa vigília lá em São Paulo, aquela vigília doida, faz todo mundo virado no que é isso, aqueles entregadores de pizza, sabe? Os aviãozinhos, e todo mundo revelando tudo, e o povo revelava mais que a Kodak. Quem é novo não vai entender o que eu estou falando, mas os mais antigos sabem, né? E aí, aquela coisa, aquela loucura, nego pulando, dançando, rodando de um pé só. Aí eu encostei num canto assim, cruzei o braço e falei assim, ó: todo mundo na carne. E aí uma voz falou dentro do meu coração assim: o que você tem de espiritual para me oferecer? Eu caí de cara no chão, queridos, e comecei a chorar. Falei: meu Deus, a gente tem que oferecer isso mesmo, é a nossa carne. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Por isso que a Bíblia diz: aos que creem, não aos que sentem. O Espírito Santo não é um espírito que vai vir aqui tirar a sua consciência. Ó, irmão, eu fiz uma coisa que eu nem vi. Não, você vai ver. Não, aconteceu assim, quando eu vi eu já fiz. Não, aí porque quer colocar. Não, assuma a responsabilidade. Eu fiz isso porque eu quero. Eu grito porque eu quero, porque eu amo Ele. Porque sabe por que eu grito, queridos? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu sou hoje, quem eu era ontem. Por isso que eu não consigo ficar quieto. Cada vez que eu estou num culto e passa um flash na minha cabeça de quem eu era, eu falo: meu Deus, eu tenho que gritar porque eu amo Ele. Eu preciso expressar alguma coisa. Queridos, e vou te falar uma coisa: mas ninguém vence Deus em dar. Ele nunca vai ficar devedor a você. Sabe por quê? Porque sem sentir você vai gritar. E sabe o que eu fazer? Ele vai fazer você sentir. Ele vai fazer, Ele vai te pegar. Não tem jeito. Não tem jeito.
Só que algumas vezes nós ficamos ali, achando que vai funcionar do jeito que comigo é assim. Não acredito muito nisso. Eu não creio muito nesse negócio. Hoje você vai ver, então. Hoje você vai crer. Hoje ele vai te pegar de jeito. Oh, aleluia, queridos, eu estou quase voando aqui em cima. Olha que interessante. Então nós estamos analisando a vida de um homem, Pedro. Então Pedro teve um encontro com Jesus e foi abençoado. Depois Pedro se achou que era o tal. Porque tem muitas pessoas que é assim, só porque Deus dá algumas coisinhas, porque é um pouquinho abençoado, acha que pode ser melhor que os outros, acha que é ele que está fazendo, acha que pode levantar o nariz e ficar snob, sabe? Aqui ainda bem que não tem isso aqui, só lá em São Paulo. Algumas pessoas que recebeu uma bencinha a mais do que a outra, já acha que é alguém. E aí então Jesus mostra para ele quem ele é. Pedro, você não é isso aí não, se não for comigo, cara. Mas olha que interessante. Atos 2,14. Então, olha o que aconteceu. Ele disse para eles assim, vamos ler o 2 e 4, antes desse daí. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro, agora ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, e aí ele levanta e prega um sermão, e agora ele testemunha, e 3.000 pessoas se rendem ao poder do Espírito. E olha que interessante aqui, queridos, João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará em vocês. Escute, queridos, Ele está em você, Ele vive em você, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Alessandro, o que eu preciso para ter essa plenitude? Se coloque de pé então, queridos. O que eu preciso? Você precisa crer. Você precisa crer nele. Você precisa crer na palavra. A palavra diz que Ele está aí. Ele está aí dentro. Todos vocês têm o Espírito Santo.